Pois é, hoje eu vou colocar uma ideia em prática aqui para resolver um problema de alinhamento, né, de horário que eu tenho com os orientandos de TCC. Muitos trabalham, estão fazendo estágio, têm dúvidas pontuais, não sabem por onde começar. Então eu resolvi fazer o quê? Fazer uma orientação virtual de TCC, quase como uma espécie de sala de aula invertida. Esses estudantes vão ver as partes do mini curso de TCC, vão fazer as entregas e a partir daí a gente orienta. Então vamos lá, isso aqui é específico, né, para o curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, mas eu acho que se aplica a vários outros cursos. É lógico que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando for fazer um TCC é ela ver as normas de TCC da instituição que ela está matriculada. Então, no caso aqui, eu vou usar as normas da Universidade Federal do Espírito Santo, o curso de Publicidade e Propaganda. Mas, no geral, sempre é meio parecido, tá? Já orientei TCC em várias outras instituições antes, sempre é o mesmo padrão. Então, nessa aula 1, a gente vai diferenciar, então, projetos experimentais de monografia. O projeto experimental, né, o trabalho prático, ele é uma modalidade de TCC. Aqui o foco é desenvolver um projeto, né, algo que tem um início e um fim, e que você faz uma entrega. No caso da publicidade, pode ser um plano de comunicação, pode ser uma campanha publicitária, pode ser um anúncio, pode ser um logotipo, uma identidade visual completa. Para mim, pode ser um episódio de podcast, uma produção de conteúdo para o TikTok ou para o Reels, um blog, o projeto de um aplicativo, um portfólio. Enfim, são muitas possibilidades para você fazer uma entrega. Nesse caso, o objetivo é você mostrar que você estudou, que isso é fundamentado o que você está fazendo. Então, na entrega desse trabalho prático, você vai mostrar praticamente todo o making of, todo o processo de produção. Pode entrar os rascunhos, o roteiro de entrevista, o briefing, as fotos de bastidores, o planejamento da organização do que você fez em cada sequência para entregar esse produto. Então, é literalmente um relatório, ele é menor, né? Aqui, por exemplo, na UFS, a gente pode fazer entre 20 e 40 páginas da parte escrita do projeto. Você começa com uma introdução e uma breve reflexão sobre o tema que está em volta disso. No caso, por exemplo, se você vai fazer um manual de identidade visual, você vai falar um pouco sobre o design, sobre a identidade visual, sobre as cores, dialogando com alguns autores que falam sobre os temas. Depois você conta como foi feita a metodologia do trabalho, como foram as etapas do desenvolvimento. Esse memorial, obviamente, vai ter uma introdução e uma conclusão. E no final você vai fazer os elementos pré-textuais, né? Capa, folha de rosto, seguindo aquelas normazinhas. Bom, e o que é uma monografia? Mono, né? Único, grafia é escrita. Resumindo, é uma escrita solitária sobre um tema específico. Em vez de ser entre 20 e 40 páginas, ele já é mais ou menos entre 40 e 80. Lógico que 80 para um TCC é um exagero, dado até o fato dos alunos terem pouquíssimo tempo para desenvolver um TCC. Então, um TCC, incluindo aí os elementos pré-textuais, com 50 páginas, na comunicação social, ele está ótimo. Bom, como é que geralmente a gente organiza? A gente organiza em introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão. Antes do capítulo 1 tem um resumo. O resumo é que nem você lê aquele filme que tinha na capinha atrás da videolocadora. Então, uma reflexão um pouco mais profunda. No TCC eu devo escrever com as minhas palavras ou eu devo fundamentar tudo? Sim, você deve escrever com as suas palavras. O TCC é você falando. Só que você tem que usar muito de duas coisas, sempre que for necessário. São as fontes de informação. Se você falar assim, a maioria das pessoas no Brasil hoje joga videogame. Da onde que você tirou esse dado? Pode ser só uma mera percepção sua. Tem muitas expressões equivocadas no TCC, falando assim como, por exemplo, hoje é visível que a maioria das pessoas faz isso. Não é visível, o TCC não tem nada visível. Se você tiver dados, você tem que dizer de onde você tirou esses dados. É do IBGE, é de algum dado secundário de alguma pesquisa já existente, é de algum instituto. Sempre que você for apresentar informações e números, tem que ter a fonte da informação, você tem que apontar de onde que você tirou isso. Bom, além da fonte de onde você tirou o dado que você está apresentando, você tem que ter também o fundamento teórico. O que é o fundamento teórico? Pensa comigo, né? Você vai falar da palavra poder, digamos que o seu TCC é sobre poder. Poder, ele é tratado com uma perspectiva, por exemplo, para Althusser, para outra para Maquiavel, outra para Thomas Hobbes, Rousseau, Michel Foucault. Então, se você fizer um TCC sobre o poder, você pode fazer um passeio e um diálogo, como se fosse uma conversa. Olha, o Foucault acredita que o poder, ele é isso, entendeu? Já Althusser acha aquilo. Ele tem muito a ver com o que eu estou tratando aqui nessas relações de consumo, disso que eu estou falando aqui. Então, você usa as suas palavras, você vai escrever, mas você também vai citar, fazer as citações diretas e indiretas. Bom, agora que a gente diferenciou o projeto experimental, o TCC prático de uma monografia, a gente vai deixar para a próxima lição para falar como faz a introdução do TCC.